Daniel, como é que estás? Estás bem? Bem, mas eu não foi por isso, eu tive 3 meses de férias. Pegaste no dinheiro do evento e abandonaste-nos, não foi? Sim. Agora não temos dinheiro para pagar o quê? Não, montamos uma tenda. Pessoal, é pão e água no dia do evento. Ora, hoje temos uma pessoa muito especial connosco, que quem está connosco na comunidade ouve, fala com ela todos os dias, mas quem não está e quem só nos ouve por aqui, se calhar ainda não a conhece bem. Portanto, aproveitamos para pedir para se juntarem à nossa comunidade no Telegram e já agora para... vou fazer uma coisa que eu não gosto nada, que é põe uns likes e partilhem para registrar. É assim que os youtubers fazem e resulta. Portanto, temos de ser mais profissionais até nisso. Portanto, partilhem, ponham likes e comentem. Eu não sei de que forma é que isto ajuda o algoritmo. Se houver alguém que nos ensine, nós agradecemos, mas parece que ajuda. Ora bem, temos connosco a Andreia Morins. A Andreia Morins inicialmente era uma Maniflixer, que estava connosco na comunidade, e depois rapidamente passou a fazer parte do nosso backstage. Ganhou o estatuto. Ganhou um estatuto. Portanto, nós vamos... Aliás, isto é uma coisa que nós queremos introduzir. Não podemos desvendar muito ainda, não é? Temos que mandar aqui algum mistério, mas... vai ser possível às pessoas da nossa comunidade, no fundo é como no Discord, não é? Aquilo também é por níveis, vão ganhando estatuto e vão tendo, acho que é. Portanto, nós vamos dar a possibilidade a pessoas que estão na nossa comunidade de ganharem acesso ao backstage. Pronto. O backstage, o que é? Uma área especial em que é como se fosse um centro de operações, não é? Em que nós planeamos o futuro e planeamos as novidades. E pronto, e a Andreia está connosco, e ela está connosco porque tem sido incrível, incansável na parte da fiscalidade e dos impostos. Andreia, como é que tu estás? Estás bem? Olá, boa noite. Estás muito nervosa? obrigada. Eu lembro quando nós gravamos o nosso primeiro episódio, estava super Andreia. nervoso. E agora estou na mesma. É igual, nós somos os meninos nisso. Estás bem, Andreia? Como é que estás? Estou um bocadinho nervosa, confesso, mas... Isso já passa, daqui a meia hora já te passou. Podes Só usar uma 1500 pessoas a ouvir. Isso. Nós estamos, já agora por curiosidade, nós já estamos a ser ouvidos em 66 países. Nem sabia muito bem que isso era possível, mas aparentemente já conseguimos esse feito. Portanto, o truque é, se quiseres da próxima vez que estiveres, porque não vai ser o primeiro episódio que vais gravar connosco, este é o primeiro, mas esperemos que não seja o único, e da próxima vez podemos fazer um episódio com o Jim, que ajuda sempre. Acho que aquele episódio correu bem, acho que devemos repetir. André, nós hoje trouxemos, há sempre, desde que a comunidade foi criada, e relembrando que nós não fazemos de forma nenhuma aconselhamento financeiro, sempre houve o dilema dividendos acumulativos versus dividendos distributivos. E, portanto, nós achamos que era a altura, obviamente que todos eles, ambos têm vantagens e desvantagens, mas nós achamos que era a altura de arregaçarmos as mangas e fazemos de facto aqui um estudo sério sobre isso e pronto, chegamos a algumas conclusões. E tu eras, e aliás foste tu próprio que propuseste isso, a pessoa indicada para nos ajudar nessa missão. E portanto, o que nós vamos fazer neste episódio é simples, nós pegamos num ETF que tenha, portanto, o mesmo ETF que tenha as duas versões, distributiva e acumulativa, o mesmo país, tudo, para não haver problema nenhum. E fizemos um cenário real, não é? de análise, e depois fizemos previsões, não a 1 ou 2 anos, mas já vais explicar mais ou menos o que é que nós fizemos, para podermos tirar de facto aqui algumas conclusões e depois discutirmos as conclusões, porque eu acho que tem aqui pano para mangas. Eu acho que o objetivo deste episódio não é chegarmos a conclusão nenhuma do que é melhor ou o que é pior, porque eu continuo a acreditar que, dependendo da estratégia de cada um ou outro podem ser adequados. Mas acho que foi um exercício que nós gostamos muito de fazer e que acho que vale a pena partilharmos aqui com a comunidade. Portanto, se calhar vou passar a palavra. Diz-nos então que ETF é que nós escolhemos e o que é que nós fizemos. Pronto, e vamos trabalhando a partir daí. Ok, então, nós tivemos a analisar o CSPX contra o IUSA. Desculpem. Portanto, um acumulativo versus o distributivo. Portanto, o mesmo ETF, mas nas duas versões, não é? Aliás, Exatamente. o IUSA não foi um dos que nós falamos há muito tempo, nos primeiros episódios, Daniel, não foi? O IUSA... É possível que tenha sido. Foi. Só para... Sim, e eles são ambos ETFs que fazem tracking do SP500, não é? Portanto, o mais universal possível para simplificar o exercício com a comunidade. Portanto, é bem possível que tínhamos falado deste. Eu acho que foi. Eu lembro que falamos do VUSA, do IUSA, eu acho que falamos nesses dois. Está no episódio
dos ETFs que... Foi no episódio em que falamos da SCHD a primeira vez, acho que Sim. foi até. Sim. Foi nesse episódio. Pronto, portanto, pegamos Na no altura user... em que SCHD era o nosso ETF preferido, já não é? Isso. Muito bem, então André, desculpa ter-te cortado a palavra. Pegamos nessas duas versões, acumulativa e distributiva. Pronto. E continua, força. E de um ponto de vista, tanto de uma análise inicial, aquilo que fizemos foi pegar desde agosto de 2010 até agosto de 2024 para compararmos, tendo em conta os dados reais, se haveria aqui algum dos ETFs que seria destacar ou não, ou se estariam portanto, com valor acumulado similar. Portanto, aquilo que nós assumimos foi, considerando um investimento de 10 mil euros no final de agosto de 2010 e não fazendo qualquer valor adicional de investimento. Portanto, pegando apenas nestes... Exatamente, sem nenhum reforço. Portanto, pegando apenas nestes 10 mil euros. Portanto, nos acumulativos acontece simples, não é? Porque os acumulativos, como o próprio nome indica, eles próprios vão reinvestindo os dividendos que o ETF ou que as ações irão pagando, que estão dentro do ETF, e, portanto, chegamos até ao final de agosto de 2024 com um valor de 75 mil euros, 75.500, arredondado. Ok, portanto, nós há 10 anos atrás, há 14 anos atrás, pegamos em 10 mil euros que recebemos de uma herança e investimos, tomamos a decisão de investir num ETF na versão acumulativa deste ETF. Com esses 10 mil euros não fizemos absolutamente nada. Portanto, a atitude mais passiva possível, e hoje fomos ver a nossa conta e tínhamos 75.500 euros. Ok? Exatamente. Deixa-nos fazer aqui uma pausa, porque nós apanhamos muita gente que está na parte inicial do investimento. E às vezes esta questão do juro composto e da magia do juro composto é difícil entrar. Eu vou só voltar a frisar isto. Vocês, em 14 anos, transformaram 10 mil euros em 75.500 euros sem fazerem absolutamente nada. Vocês ganharam 65.500 euros sem fazerem nada, a não ser pegarem no vosso dinheiro e investirem num ETF. Foi isto que aconteceu. Esta é a magia do juro composto. Agora imaginem isto foi os dados dos últimos 14 anos. Agora imaginem que vocês têm 20 anos. Se vocês estão a ouvir, imaginem que têm na faixa etária entre os 20 e os 30. Se fizerem isto durante 30 anos, porque reparem, isto é exponencial, nem sequer é linear. Portanto, quanto mais tempo passa, mais rapidamente sobe. Portanto, isto a 30 anos ou a 40 anos tornam-se valores absolutamente astronómicos. Aliás, possivelmente até batemos a margem do 1 milhão. Pronto. Achei que era incrível voltar a fazer isso. Yeah. Ora bem, pronto. Portanto, nós transformamos num ETF acumulativo, transformamos 10 mil euros em 75.500 euros ao longo de 14 anos. Força. Exatamente. E, portanto, e queria só aqui deixar uma nota. Muitas pessoas dizem, está comprovado, os primeiros 100 mil euros são os mais difíceis de atingir. Portanto, a partir daí, e lá está, não é? O juro composto sobre juro composto sobre juro composto. Portanto, mas pronto, então. E essa frase é do Charlie Munger. É. Se não estou em erro, foi o Charlie Munger que disse isso uma vez. Sim. Isso. E agora quando ele tem 90 anos foi o primeiro. Exatamente. E já agora, só antes de continuares, só para deixar bem claro, os tickers são: o ticker do acumulativo é CSPX e o ticker do distributivo é o IUSA. Está bem? Só para depois as pessoas poderem ir pesquisar. E agora vamos fazer a mesma simulação. Isso. Exatamente. Portanto, no distributivo, aquilo que as contas que nós fizemos foi pegando exatamente nesses 10 mil euros no final de agosto de 2010, mas neste caso, como é um distributivo, ele vai pagando dividendos trimestralmente. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi considerar que os dividendos que foram pagos foram reinvestidos trimestralmente, mas deduzidos de 28%. Já sei o que estás a rir, não é? Porque isso vai ser o meu cavalo de batalha. Mas não, acho que fizemos bem. Depois já vamos discutir sobre isso. Ou seja, nós estás a dizer é que nós pagamos os 28% dos distributivos e que esses 28% foram deduzidos ao efeito do juro composto.
Exatamente, Ok. exatamente. Portanto, aquilo que nós estamos a incorporar de volta no ETF é o dividendo pago, mas já deduzido dos impostos que iremos pagar sobre esses dividendos. E, portanto, Posso fazer um pequeno parênteses? claro, Eu sei que prolonga um bocadinho, André, e estou a interromper o teu raciocínio, mas só para explicar bem o que o Francisco está a dizer, porque eu acho que o que ele diz faz todo sentido. Obrigado, Daniel. O que nós precisamos, o que nós estamos a fazer aqui, esta questão dos 28%, é que o dinheiro do dividendo cai todo na corretora, não é? Exceto 15% que são retidos, certo? Portanto, o que o Francisco está a dizer é, os outros 85%, o que o Francisco faz é, e eu faço também, reinveste-o. Portanto, ele reinveste 85% e não 72%, Isso. não é? E, à parte, na vida dele, separado e completamente desligado da corretora, ele paga os outros 13%. Isso. Certo? Ele não levanta o dinheiro da corretora para ir para a conta dele para pagar. Eu sei que isto até pode ter um efeito só psicológico. Eu, em vez de beber mais um café, pago o meu imposto, não é? Pronto. Mas é um fator que potencia o próprio investimento. Faz não é? muita diferença no juro composto. Porque a questão, e depois entras aqui na parte das finanças pessoais, porque se tu tiveres no teu budget previsto estes 13% que tens de pagar a mais de imposto, tu nunca vais utilizar dinheiro vamos, para simplificar, eu todos os meses invisto 1000 euros na minha corretora, por exemplo. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tenho que receber 100 euros de dividendos, ele vai-me reter 15 euros na fonte, são os 15%, e eu recebo os 85 na conta. Ora, se eu tivesse que pagar os 28 com este dinheiro, eu destes 85 ia ter que retirar os outros 13. Estamos de acordo? Eu não faço isso. Eu reinvisto os 85%. Mais do que isso, eu carrego na mesma os 1000 euros na conta. Portanto, o efeito do juro composto não é afetado pelos outros 13. Eu vou pagar os outros 13, obviamente, mas eu vou menos vezes a restaurantes, ou vou tirar do meu budget pessoal e não no meu budget de investimento. Para efeitos de capitalização de juro composto, eu só estou a perder 15%. Está bem? Nós fizemos as contas com os 28% porque achamos que devíamos ser o mais lineares possível. Mas os resultados que nós vamos apresentar aqui ou nas projeções são com 28% e eu acho que isso não é o que eu faço. Claro. Se isto fossem as minhas contas, os resultados seriam melhores. Mas, Francisco, achas que alguém que nos esteja a ouvir tira os 13% da corretora para a conta pessoal para pagar um imposto? Não. Mas, não, claro que não. Ou melhor, eu espero que não. O objetivo é o que defendemos é que temos que maximizar o efeito de juro composto. E isso é feito deixando só o dinheiro na corretora e reinvestindo tudo. Portanto, aqui a questão é, se vocês são como eu ou como o Daniel e fazem os 15% de retenção na fonte e caem-vos na conta 85% dos dividendos. Se os reinvestem todos. E se o dinheiro que vocês transferem mensalmente não é afetado por aqueles 13%, então para efeitos de capitalização de juro composto, vocês só estão a pagar 15%. Porque os outros 13% estão a ser a vossa esfera pessoal e não interferem com o efeito do juro composto. Pode não parecer muito fácil ou simples o que eu estou a dizer e podem ter que ouvir isto várias vezes. E está tudo bem, porque a mim próprio costuma entrar um bocadinho esta realidade. Mas só para efeitos de capitalização de juro composto, se eu não uso os juros que me caem na conta da corretora, os dividendos, para pagar o imposto, e se eu não diminuo o investimento que faço mensalmente para pagar esse imposto, eu só devo contabilizar os 15%. Pronto. É só. Mas vamos continuar o exercício. Claro. Tudo o que vocês estão a ouvir neste episódio foi a retirar 28%. Mas eu acho que é importante que tenham em conta que os resultados reais da minha conta são melhores do que para os distributivos, obviamente, são melhores do que os que são apresentados. Porque eu retiro apenas 15% daquilo que... Os outros 13% eu pago, mas é da minha esfera pessoal. Eu deixo de jantar fora para pagar os 13%, não tem problema nenhum. Eu não quero é retirar ao que estou a investir. Também. Portanto, eu nem tiro os dividendos que recebo na corretora para pagar o imposto, nem reduzo a quantidade de dinheiro que pago mensalmente, que invisto mensalmente, para pagar esse imposto. Portanto, para efeitos de capitalização, são 15%. Esta questão é realmente importante. Eu sei que aqui o problema é sempre, quando estamos a esgrimar este argumento, perdemos a Andrea temporariamente. Vamos aguardar que ela volte. Ela já vai aqui ao nosso link. Aqui a questão, entre outras, são várias. Portanto, depois de explorarmos aqui o percurso todo e os vários cenários, vamos debatê-las melhor. Mas a questão que tu colocas é pertinente.
para conseguirmos que a discussão seja equilibrada, temos é que dar à outra parte, por assim dizer, vamos chamar-lhe outra parte, sem malícia nenhuma, não é? Claro, sim, temos sim, é que dar à outra parte esta vantagem no argumento, de que eles também podem contra-argumentar, quem defender o acumulativo, que transfere menos dinheiro para a conta da corretora, retirando esses 20%, claro. que não o vão fazer ativamente. Eu quase que aposto que não é? Pois, a questão é a base, ou seja, este argumento que eu estou a dar só é válido se de facto eu não transferi menos dinheiro para a corretora no mês em que tenho que pagar o imposto. Ou seja, se no mês em que eu tenho que pagar o meu IRS, que está agravado pelos 13% que eu tenho que pagar por causa dos meus investimentos, se eu não diminuir a quantidade de dinheiro que tenho que colocar na corretora para pagar esse imposto, então, durante o ano todo eu estive a reinvestir 85%. Há outras vantagens. Nós depois vamos fazer um resumo das vantagens e desvantagens sobre os ETFs distributivos. E mais do que isso, quem for ao evento, até ao presencial, quem estiver lá connosco presencialmente, vai ter uma surpresa extra e esperamos nós que veja respondida esta questão. Andrea, deixaste-nos temporariamente, mas nós aguentamos aqui. Acontece, tecnologia acontece. Estavas-me a dizer que ias dar uma nota adicional àquilo que eu estava a dizer. Sim, porque os ETFs na Irlanda habitualmente não cobram, não fazem retenção na fonte. Ou seja, quando é pago. Portanto, em última instância, poderíamos estar num cenário em que o valor de dividendo a reinvestir poderia ser então os 100%, em vez de ser apenas os 85%. Ou seja... Portanto, quase podia ser um resultado igual ao acumulativo. Obviamente que teríamos que pagar os impostos. A única diferença é que no acumulativo só pagaríamos se vendêssemos. E ali teríamos que pagar sempre os 28% no ano a seguir. Dos dividendos que recebêssemos. Exatamente. Isso, pronto. Portanto, que mesmo os 28% poderá eventualmente ser mais baixo, não é? Dependendo se o englobamento destes rendimentos é vantajoso ou não. Mas pronto, será para outro tema. Ok. E portanto, então, voltando então à nossa situação inicial, portanto, 10 mil euros investidos no final de agosto de 2010, os dividendos que foram pagos foram reinvestidos trimestralmente, reduzindo os 28%, e portanto chegamos ao final de agosto de 2024 com um valor de 69 mil euros. Ok. Portanto, isto há uma diferença de 6.300 euros. Ok. Portanto, no cenário real, dos últimos 14 anos, o acumulativo ganha por 6 mil euros. Contando com aquele desconto dos 28% que nós já sabemos que vamos fazer para efeitos de isenção. Portanto, o valor que temos na nossa corretora dos últimos 14 anos, portanto, abri a conta do distributivo e lá tenho 69 mil e qualquer coisa euros, independentemente do que vai acontecer daqui para a frente, que isso já vemos a seguir. Portanto, só para deixar bem claro, isto partindo do princípio que tu retiraste da conta, sempre ao longo destes 14 anos, os 13% que não te foram retidos na fonte. Tá bem? Isso. Portanto, que eu acho que ninguém faz isto. Esse é o meu cavalo de batalha. Peço desculpa estar a insistir nisto. Mas pronto, imaginando que tu retiravas todos os trimestres, mais 13% dos dividendos, pronto, chegavas ao final com menos 6k. Menos 6 mil euros. Mais coisa, menos coisa. No final dos 14 anos. Pronto. Mas nós fizemos mais interessante do que isto. Fizemos projeções. Nós não. A Andrea fez. O Backstage Moneyflix fez. E então agora guia-nos pela... Nós depois vamos deixar também... Se nós conseguimos ser profissionais, que eu não sei se algum dia vamos ser, vamos colocar quem nos estiver a ver no YouTube, nós vamos colocar durante o vídeo umas imagenzinhas daquilo que estamos a falar. Se não conseguimos ser profissionais, vamos deixar o link na descrição do episódio e vocês mandam o documento. Tá bem. Eu vou só fazer uma introdução àquilo que a Andrea vai fazer agora, que é isto tem muito a ver com a natureza fundamental que distingue o ETF acumulativo do distributivo. Eu quero viver com os rendimentos do meu investimento. Portanto, no ETF acumulativo eu tenho um bolo que tenho que ir fatiando, não é? E no ETF distributivo as fatias vão-me chegando, não é? Portanto,
eu no ETF acumulativo, para usufruir deste investimento, eu tenho que vender e pagar posteriormente o imposto disso, não é? Portanto, eu vou abater ao meu capital. Eu sei que isto também é polémico se dizer, porque ele pode continuar ou não a crescer, mas eu vou ter que retirar uma parte desse bolo, enquanto que no outro eu começo agora a fase passiva do meu investimento, em que eu não faço nada, o ativo continua ali, pode ser transmitido à geração seguinte, inclusive, e eu vou recebendo todos os meses um dividendo porque eu posso ter calculado e projetado de forma a ser um valor que eu preciso para viver mensalmente, não é? Portanto, agora temos que avaliar o impacto das flutuações do mercado, porque um está sujeito às flutuações do mercado e o outro não. Portanto, no ETF acumulativo, o bolo representa o dividendo somado ao valor das unidades do ETF, que pode subir ou descer conforme estamos num mercado que está a evoluir favoravelmente ou não, enquanto que no ETF distributivo eu vou continuar a receber o meu dividendo, a não ser que haja um cataclismo económico importante, obviamente, ou seja, as empresas que constituem um ETF deixam de pagar dividendos ou reduzem o seu dividendo, que também é uma possibilidade, obviamente, mas se organicamente as empresas continuarem bem e continuarem a pagar um dividendo que até pode ser crescente, o mais provável até é ser, as unidades do ETF podem desvalorizar, que isso não vai ter impacto na minha vida, não é? Enquanto que no acumulativo vai ter impacto. Acho que é uma dúvida que as pessoas vão ter, que é o valor do dividendo pago não tem nada a ver com o preço da ação ou do ETF. O preço da ação pode variar por 1001 motivos, mas o valor do dividendo pago tem a ver com o resultado económico que a empresa teve. Portanto, ou seja, independente do valor que a unidade de participação tem naquele momento. Portanto, as ações podem cair 90% e o dividendo manter-se constante, porque tem a ver com o resultado económico da empresa, não com a valorização ou desvalorização das unidades. Portanto, vamos entrar aqui num exercício engraçado que é vamos projetar para o futuro em vários cenários. Andreia, damos-te a palavra para tu sabiamente nos conduzires nesta projeção. Ou nestas então, no primeiro cenário projetado, aquilo que fizemos foi considerar um crescimento a 8%, dos quais 3% para dividendos. O que é que isto significa? Portanto, no caso do acumulativo, o acumulativo é apenas um crescimento de 8%, ok? No caso do distributivo, aquilo que nós fizemos foi dividir, e, portanto, o preço ou o valor pago pelos dividendos aumentou 3% ao ano, enquanto que o valor da cotação da unidade de participação aumentou 5% ao ano. E foram estes os cálculos que foram feitos. Portanto, pegando então nos nossos dados que nós já tínhamos vindo a trabalhar, portanto, o investimento de 10 mil euros no final de agosto de 2010, no final de agosto de 2034, iria a valer, consoante, portanto, tendo em conta esta projeção de crescimento de 8% ao ano, passaria a valer 163 mil euros. Ok? Portanto, juro composto. Repara, sim, é isso. Com mais 10 anos passamos de 76 mil. Deixa-me pegar aqui, eu tenho aqui 76 mil, portanto, com quase mais 90 mil euros, não é? Portanto, nós demoramos 14 anos a ter 65 mil euros e depois em mais 10 anos temos mais 90 mil. É incrível, não é? Isto é magia pura. É incrível. Como é que ninguém nos ensina isto na escola? Todos só tão ricos, tu és há 10 anos atrás. Vamos começar nós a ensinar na escola. É isso. É aquilo que se chama uma bola de neve, não é? No início é assim muito pequenina, mas depois à medida que rola... E depois é exponencial, é porque depois aquilo começa a subir quase vertical. É incrível. Demoraste 14 anos a ter 65 mil euros e depois demoraste só mais 10 a ter mais 90 mil. É incrível. Força, desculpa em dizer mesmo. Se nós formos então para o distributivo e no cenário em que continuamos a reinvestir a totalidade dos dividendos, desconsiderando 28%, que será o valor do imposto a pagar, então com os 10 mil euros investidos no final de agosto de 2010, passaríamos a ter, 24 anos depois, 121 mil euros. Portanto, isto é uma diferença de cerca de 42 mil euros. Ok. A favor do acumulativo. Exatamente. Ok. Portanto, 24 anos de investimento, 42 mil euros a favor do acumulativo. Isso.
Exato. E vou passar para o próximo cenário. Isso, atenção, assumindo, no fundo, um crescimento global do nosso ativo de 8% ao ano. Isso. Exatamente. E descontando os 28%. Não vou dizer mais isto durante o episódio, não é? Só chamo fósforo. Estamos a assumir um bull market, não é? Portanto, estamos a assumir um cenário de expansão económica, ou expansão do mercado, até de uma forma relativamente conservadora, porque 8% com dividendos, não é? Sim. Ok. Sim. E agora vamos para um cenário, portanto, em que mantemos na mesma a projeção de crescimento a 8% ao ano, mas a partir de, portanto, agora a partir de agosto de 2024, portanto, os próximos dividendos que forem recebidos já não serão reinvestidos. Porque nos reformamos. Exatamente. Isso. E o mesmo do lado acumulativo, ou seja, do lado acumulativo, aquilo que vamos fazer é começar a vender exatamente o mesmo valor que vamos receber do lado do ETF distributivo, portanto, os dividendos recebidos por trimestre. Portanto, para podermos usufruir do nosso capital. Portanto, acumulamos durante 24 anos e agora vamos finalmente usufruir do dinheiro. 14. Desculpa, 14. Isso. Exatamente. Acumulamos durante 14 anos e depois vamos vender ao longo do tempo. Portanto, de novo, 10 mil euros investidos no final de agosto de 2010. Chegamos a final de agosto de 2024 com aqueles 75.500 euros que nós já tínhamos visto anteriormente. E, portanto, a partir de agora, aquilo que vai acontecer é que vamos começar então a vender no acumulativo. E, portanto, nós começando a vender no acumulativo, as nossas unidades de participação vão começar a ser menores. Ok? Ainda assim, o valor estimado, tendo em conta estes 8% de crescimento, será cerca de 150 mil euros no final de agosto de 2034. Ok. O mercado continua a crescer, nós fomos retirando a nossa parte e como o mercado continua a crescer, atenuou a perda, por assim dizer, e temos cerca de 150 mil euros no final dos 24 anos. Exatamente. Ok. Passando para o distributivo, portanto, tivemos sempre a reinvestir até 2024 a totalidade dos dividendos, com exceção de 28% que serão para pagar os impostos, e a partir então de 2025 iremos apenas deixar estar o dinheiro na corretora, levantar, o que seja, não é? Mas, portanto, não vamos voltar a reinvestir neste ETF. E, portanto, pegando nos nossos 10 mil euros iniciais, passamos em 2024, no final de agosto, a ter os 69 mil euros, conforme nós já tínhamos dito anteriormente, e acabamos o mês de agosto de 2034 com o valor de 113.600 euros. Portanto, há uma diferença de 36 mil euros. Portanto, neste caso já se vê que a diferença, face ao nosso cenário inicial de projeção de 8%, a diferença já não é tão elevada. Certo. Aqui, deixa-me só colocar-te esta questão. Portanto, esta venda que nós fizemos do acumulativo, fizemos a venda em bruto, ou seja, o que nós fizemos foi subtrair o valor que nos é pago no dividendo distributivo, certo? Exatamente. Só para lembrar que nós depois no acumulativo vendemos isto, mas vamos ter que pagar na mesma os 28%. Aí sim pagar os 28% diretos. Portanto, se nós precisamos exatamente do mesmo dinheiro, o que significa que vamos ter que levantar mais do que aquilo que levantamos efetivamente. Não esquecer disso. Está bem? Para tentar simplificar isto. Se nós precisamos levantar 100 euros, se os 100 euros nos querem na conta, nós vamos ter que pagar 28 ao Estado. Portanto, se nós precisamos dos 100 euros, nós não podemos levantar só 100. Temos que levantar 100 mais o imposto. Portanto, sim, sendo que neste caso nós aquilo que estamos a comparar é o valor dos dividendos, não é? Isso. E, portanto, esses dividendos também vão pagar imposto, assim como o valor que nós estamos a levantar do acumulativo também irá pagar imposto. Isso. É só para as pessoas terem noção de que sim, quando falamos em levantamentos porque no caso dos dividendos as pessoas já pressupõem isso. Esquecem-se que quando vendemos as unidades, depois o imposto vem a seguir. O acumulativo vai pagar imposto na mesma. É diferido. Portanto, vamos começar a pagar o imposto quando de facto começamos a vender as unidades. Não se esqueçam disso.
Ok. Portanto, até agora, quer numa, quer noutro cenário, em que o mercado continua em ascensão, o acumulativo está a ganhar. Isso. Exatamente. E, portanto, vamos então ao último cenário que nós preparamos. E neste caso, aquilo que nós estamos a assumir é que o crescimento é de 0%. Ok. E, portanto, é de 0%. E, para além disso, iremos na mesma continuar a vender o mesmo valor que vamos estar a receber de dividendos no distributivo. Portanto, só para resumir, nós temos um cenário em que, no fundo, o que está a acontecer é que o mercado continua em ascensão e nós vamos retirando a nossa fatia do bolo do acumulativo para se equiparar ao distributivo, portanto, para termos uma renda mensal ou trimestral, o que seja, mas esse efeito é atenuado por um mercado que está em ascensão, não é? Portanto, o nosso ativo continua a crescer. Mas isso pode não acontecer. E aqui nem vamos simular um cenário em que o mercado está em queda. Estamos a simular um cenário em que o mercado está estagnado. Exatamente. Portanto, vamos ter um período de 10 anos em que as ações não sobem. Não é? O capitalismo ficou abalado por um evento qualquer, nada mexe, nada cai também, mas nada mexe. Não é? E o que é que acontece neste cenário? Pois bem, neste cenário, portanto, pegando nos nossos 10 mil euros iniciais, que se tinham traduzido em 75 mil euros e 500 em 2024, portanto, no final de agosto de 2024, aquilo que vai acontecer é que em 2034, no final de agosto também, iremos ter apenas um valor de 68 mil euros. Okay? Assumindo a venda do valor de dividendos que estamos a receber e a não reinvestir do lado do ETF distributivo. Ok. Portanto, perdemos património. Exato. Aliás, não perdemos, o ativo reduziu de valor, não é? Sim, portanto, os 10 mil passaram a valer só 68 mil. Em vez de 75. Não, nós perdemos património, efetivamente, nós estamos a vender. Portanto, nós estamos a assumir que a partir de 2024 o valor da cotação estagnou, não é? Não aumentou nem diminuiu, e portanto será sempre o mesmo, mas nós, como estamos a vender para obter rendimento, vender unidades de participação. Sim, era o que eu queria dizer. Quando eu me corrigi foi isso. O ativo é que reduziu de valor, por assim dizer. Nós não perdemos património, naturalmente, claro. Isso. Sim. Pronto, e agora, portanto, cenário distributivo. Exatamente, passando ao distributivo. Portanto, os nossos 10 mil euros iniciais, que no final de agosto de 2024 valiam os 69 mil euros. No final de 2034, ele vão valer os mesmos. Exatamente a mesma coisa. E nós continuamos a receber o nosso dinheirinho no final do mês, no final do trimestre. Exatamente. Portanto, nós continuamos a receber, ou seja, desculpem, estava só aqui a fazer umas contas. Portanto, desde o momento em que portanto, tudo estagnou, nós continuamos a receber 8 mil euros acumulados, ou seja, desde 2024 até 2034, nós recebemos 8 mil euros. O nosso valor de património é exatamente o mesmo. Isso. E, portanto, neste caso, nós vamos acabar, então, com uma diferença de 1.000 euros, não é? 1.000 sensivelmente, em relação ao acumulativo. Isso. Portanto, neste cenário ganha o distributivo por mais ou menos 1.000 euros arredondados. Sim. Sim, exatamente. Isto no fundo comprova aquilo. Lembras quando nós fizemos aquele episódio em que comparamos SCHD a um ETF do SP500? É interessante perceber que nos mercados, nos anos em que há bear market, o SCHD, que é um ETF, é uma comparação que se calhar não deve ser feita exatamente assim, porque são índices diferentes e com objetivos diferentes, obviamente. Mas portanto, os distributivos tendem a ser um bocadinho mais resilientes na medida em que tu não precisas de vender tantas unidades de participação para teres o mesmo retorno.
ou para que o dinheiro que caia na conta seja o mesmo. Isto Sim, é, sim. portanto, reforçando aquilo que dissemos há bocado, que em bear market, ou seja, quando os mercados estão em queda, as unidades de participação perdem valor e, portanto, se nós queremos os mesmos 100 euros por mês, cada unidade vale menos, temos que vender mais unidades. Portanto, não há outra maneira de fugir aqui a esta questão. E portanto, mas é importante reforçar isto. Este cenário só está a simular um mercado que não cresceu nem perdeu valor. Isso, claro. Sim, Portanto, sim. se o mercado estiver em queda, não é? O benefício aumenta para o distributivo. Claro. Portanto, à medida que nós vamos avançando na nossa vida, nós queremos ter mais segurança no nosso portfólio e no nosso investimento, não é? Isso. Portanto, eu quero ter menos acumulativo e mais distributivo, porque me dá segurança perante um mercado que pode ser incerto, num período em que eu quero garantir income, eu quero garantir receita, Isso. não é? Ninguém quer estar reformado aos 55 e ter que ir trabalhar até outra vez porque... Mas num acumulativo isso pode acontecer. Pode, exatamente. A questão aqui é uma das essa. vantagens que o acumulativo tem. Nós até temos aqui... Portanto, é normal, desculpa Francisco, normal, não percas o teu raciocínio, que um indivíduo pessimista defenda um distributivo. Claro. Não que é o nosso caso. Que é o nosso caso. Mas podes dizer, desculpa. Não, eu ia dizer isso, que ambos têm vantagens e desvantagens, como nós já vimos. Se pegarmos nos acumulativos, as vantagens, e como vimos nestas simulações, permitem o efeito de juro composto. Primeiro, automático, com o reinvestimento total dos dividendos no mesmo ativo. Isto é uma vantagem e é uma desvantagem, não é? Claro. Ou seja, a vantagem é o reinvestimento total. Para mim, a desvantagem é ser no mesmo ativo, porque pode não ser o melhor. E eu é raro reinvestir no mesmo ativo. Pois é isso. O meu caso específico é muito raro. Ou seja, quem nos está a ouvir agora vai ouvir este episódio e vai pensar, ok, o acumulativo ganha em mercado, no mercado com crescimento ganha um acumulativo. Mas tem que se lembrar de que há coisas que não são bem mensuráveis. Primeiro, lembrar-se que os mercados não estão sempre a subir, obviamente. Aliás, como estamos a ver agora. Nós vamos gravar um episódio também falar sobre isso. Mas, portanto, temos que lembrar que estes cenários acontecem. Por exemplo, o mercado está em queda agora. Daniel, eu e tu estamos perfeitamente tranquilos. Primeiro porque estamos quando a nossa loja preferida está em saldos, não é? Claro. Mas Francisco, eu até pus na comunidade, não sei se vocês viram, eu tenho um dos meus trackers faz a comparação semanal do meu portfólio com o SP500. E na última semana o SP500 desceu 2,5%, salvo erro, por cento, e o meu desceu 0,11%, portanto fiquei muito satisfeito, já está para jantar fora. Sim, mas melhor do que isso, os dividendos que nós temos estado a receber e vamos receber, mantêm-se exatamente os mesmos, independentemente do mercado cair ou não. Portanto, isso para mim é uma segurança incrível, não é? Tu sabes, é como trabalhas na função pública e tens um ordenado seguro para o resto da vida. Não é isso que as pessoas querem. Isso é o que os ETFs distributivos, ou tens empresas que pagam dividendos e que funcionam como distributivos também, obviamente, permitem. Portanto, mas nos acumulativos tem as vantagens, portanto, o efeito do juro composto ser maximizado, referindo aqui em off-note outra vez a questão dos 15 versus 28% também, deixa aqui para o pessoal pensar. E mais baixinho. Pronto, e portanto só temos que pagar o valor dos impostos quando efetivamente vamos vender as unidades de participação para nos caírem na conta. Tem as desvantagens. Agora, queria só dar uma nota, não querendo ser advogada do diabo, mas a tributação, quando existem mais-valias, é mais interessante do que a tributação de dividendos. Não é? Porque o dividendo, aquilo que é tributado é o valor do dividendo em si, que poderá ser sujeito à taxa dos 28% ou ser englobado se for mais vantajoso, mas a mais-valia ela é calculada entre a diferença entre o valor de venda e o valor de compra. Não é? Portanto, se nós estamos a fazer uma venda de algo que nos custou, por exemplo, de uma unidade, não é? Estamos a vender agora a 200 euros, mas essa unidade, se nós comprarmos por 50, então a mais-valia não vão ser os 200, mas sim os 150. Isso, claro. Certo. Uma coisa muito simplista, mas é assim que funciona. Pronto. As desvantagens dos acumulativos é, sobretudo, e mais importante, é quando tivermos que vender, ou quando quisermos vender, já fomos financeiramente livres e quisermos começar a vender, estamos sempre sujeitos, obviamente, às variações e às flutuações do mercado. Portanto, se as unidades se o mercado tiver em queda e se uma unidade de participação, se o valor da TEF descer, vamos ser terríveis, 50%, eu vou ter que vender o dobro das unidades para tirar o mesmo dinheiro. Certo. É linear, portanto, a dilapidação de património é tão mais rápida quanto mais em queda estiver o mercado. Pronto.
Isto é uma vantagem, uma desvantagem importante dos acumulativos. Pegando nos distributivos, temos como vantagem, em primeiro lugar, o dinheiro entra sempre na nossa conta quando há lugar a pagamento de dividendos, independentemente do que aconteça, e podemos fazer o que quisermos com eles. E isto significa reinvestirmos no mesmo ativo ou noutro ativo diferente. Por exemplo, nestas simulações nós investimos no mesmo ativo e chegamos a um valor. Mas se calhar se nós tivéssemos pegado naqueles dividendos e investido noutros ativos, o retorno até poderia ter sido superior ao acumulativo. Porque a vantagem que nós temos é que podemos escolher o sítio onde queremos reinvestir os dividendos. E, obviamente, nós vamos procurar as melhores opções. Portanto, é preciso também ter isto em conta. Ou seja, esta simulação que nós fizemos é ótima para nós termos uma noção de como são as coisas numa superfície plana. Mas a Terra não é plana. É redonda. Portanto, o que nós faríamos os moneyflixers era pegar nos dividendos e reinvestirem em coisas que fossem melhores ou mais proveitosas. Portanto, o resultado final seria, obviamente, melhor, além dos 13% que nós pouparíamos. Pronto. Mas, além disso, como vantagens, podemos, portanto, escolher onde queremos reinvestir os dividendos e quando atingimos a liberdade financeira, não temos que fazer absolutamente nada a não ser ficar sentados em casa e o dinheiro cair-nos na conta. Não temos que vender uma única unidade de participação. O que significa que se morrermos, os nossos filhos herdam as nossas ações e aquilo que nós recebemos em dividendos. E eles continuam a receber exatamente da mesma forma. Pronto. Se as nossas unidades de participação subirem o valor, tanto melhor, não afeta o dividendo, mas, aliás, se calhar até afeta, porque significa que as empresas terão um desempenho melhor e eventualmente o dividendo até pode subir. Mas, por outro lado, se momentaneamente as empresas perderem valor, o dividendo não será afetado, a não ser que sejam empresas que comecem a dilapidar ou que, portanto, a sua atividade comece a ter algum tipo de pior desempenho e nós, como pessoas atentas que somos, também rapidamente corrigiremos essa situação. Como desvantagens dos distributivos, porque também as têm, sempre que recebemos os dividendos na conta temos que pagar impostos, os 15% logo à cabeça e depois os 13% que serão, como a Andrea bem explicou, pagos a posteriori. Portanto, acho que foi um exercício interessante. Ambos têm vantagens e desvantagens. Eu continuo a gostar muito dos distributivos, porque aquela coisa do não ter que vender unidades nenhumas, não estar preocupado com a flutuação do mercado, poder escolher onde quer reinvestir os dividendos, acho que para mim é muito interessante. Mas percebo perfeitamente que haja quem escolha os acumulativos. Portanto, não há nada melhor numa nem noutra, ambas têm vantagens e desvantagens, e acho que foi um exercício extremamente interessante, sempre tendo em conta estas nuances que nós fomos dando ao longo do episódio, mas ficam aqui com uma noção mais concreta daquilo que podem obter num e noutro e de como devem colocar algum sal nestas simulações, porque há aqui algumas nuances que devem ser tidas em conta. Daniel, quer dizer alguma coisa? Obrigado. Não? Eu é que agradeço. Muito obrigado por este desafio. Sim, foi incrível. Vamos continuar a trazer a Andrea sempre que pudermos aqui ao nosso podcast. E agradecer publicamente, porque de facto tens sido incrível desde o início. Eu nem sei como é que tu consegues, porque tu estás sempre lá, sempre que alguém tem uma dúvida, sempre que... Aliás, nós podemos dizer já, não sei se podemos dizer já. Vamos incluir a Andrea no nosso projeto. Isso, sim. Pronto, depois nós no dia do evento prometemos que isto que estamos a dizer, quem for ao evento, nós vamos explicar isto direitinho. Mas nós temos ideias muito concretas para a Moneyflix e a Andrea vai fazer parte do projeto e, portanto, acho que é mais do que merecido e, portanto, fica aqui também o nosso agradecimento. Andrea, foi um gosto ter-te aqui. Obrigada, eu. Nada, pronto, e vemo-nos em breve. Daniel, nós vemos em breve no próximo episódio. Sim. Obrigado. Um abraço a todos. Temos tempo para gravar. Até breve. Obrigado. Até breve. Uhum.